Oi, eu me chamo Billy e eu não aguento mais estudar. Eu já tô no terceiro ano do ensino médio e eu sempre gostei de estudar. Quer dizer, não sempre, mas pelo menos eu me esforçava, sabe? Quando eu entrei no ensino médio, eu comecei a gostar mais de estudar. Não era aquela coisa insuportável, eu conseguia pelo menos focar, fazer atividade, essas coisas assim, blá blá blá. E prova não me afetava tanto. Mas hoje em dia mesmo, eu não me sinto mais tão bem na escola quanto eu deveria. Tem atividades que me cansam demais. Eu tenho espectro autista, então às vezes o barulho é insuportável. Ficar sozinho é insuportável, não tem aquela pessoa pra estar ali contigo. A principal coisa que eu tenho pra falar é sobre o cansaço. Porque, meu Deus, nossa, parece que nem os profissionais que tá ali naquele ambiente. Passa uma atividade, dá bom dia, passa atividade, aí senta na cadeira, faz chamada e depois vai embora. Aí só explica. E isso me cativa, sabe? Você vê, a maioria das pessoas não tem interesse. Às vezes pode estar olhando pra ti enquanto você explica, mas não tá prestando atenção de verdade. Porque não é interessante a matéria, não é interessante você ficar ali sentado 6 horas por dia, 5 horas por dia, ou até mais, né, se você estuda no integral. Não é legal, você fica ali o dia inteiro, você cansa, você tem que ter um horário pra comer, às vezes você nem quer estar ali de verdade, você é obrigado a estar ali, porque sei lá, os seus pais você não pode ficar em casa sozinho, aí seus pais te deixam na escola em tempo integral. E isso é triste. Uma coisa a se pensar é que era pro estudo ser melhor, o estudo ser bem mais legal, bem mais divertido, só que ele não é. O sexto horário, o tempo integral, eles eram para ser coisas boas, mas a verdade é que a gente não tem recurso suficiente, a gente não tem professor que tenha essa capacidade de dar conta de mais carga horária do que ele já estava dando conta. E também, sinceramente, a aluna já não aguenta mais estar 6 horas na escola. Eu vejo que nos últimos horários, né? Na verdade, no último horário, no sexto horário, todo mundo reclama. Eu não culpo ninguém de reclamar. Nem os professores, nem aluno. Mas todo mundo reclama. Todo mundo reclama que passa muita atividade, ou passa muita explicação, ou não sei o que, não sei o que lá. Aí a alternativa que professores acharam foi dar umas atividades meio bestinhas, tipo caça-palavra, palavra cruzada, essas coisas assim. E não adianta de jeito nenhum, porque continua reclamando. Continua sendo um saco, tá? 6 horas por dia num lugar onde você não quer estar, que são raras pessoas que você consegue se comunicar direito. E, pra falar a verdade, aquilo ali não vai diferenciar muito na sua vida. Depende de algumas áreas, né? Mas, por exemplo, eu que sou da área de artes, né? Eu adoro desenhar, eu adoro pintar, adoro a área de artes. Pra falar a verdade, a matéria que eu mais... Não é que eu não odeio, é que eu não gosto. Eu não gosto de artes de jeito nenhum. Eu gosto de português, mas de artes, eu odeio artes. E é engraçado ver o meu caderno de artes e os meus desenhos. São muito distantes um do outro. Simplesmente porque em artes a gente é muito condensado a uma coisa só. Por exemplo, a minha professora ela normalmente manda a gente fora da sala, pra fora de sala, e a gente desenha alguma coisa tipo, sei lá, o jardim da escola, por exemplo. E, sinceramente, meus desenhos são horríveis na matéria de artes. E quando é uma exceção, quando é, por exemplo, desenho livros,
meus desenhos ficam estranhamente bonitos, porque eu tenho mais liberdade, eu não fico só naquela coisa. E também porque, pessoalmente, eu tenho mais facilidade de desenhar pessoas ou animais, e eu não tenho muita facilidade de desenhar o que me propõe na aula de artes. Se bem que eu já desenhei pessoas na aula de artes e ficaram horríveis. Outra coisa triste é que a minha professora de português, que ela é uma professora incrível, ela tem carinho por dar aula, inclusive esse é um tópico, ter carinho por dar aula. Ela pelo menos tenta dar uma coisa diferente, ela explora mesmo o lado artístico e capacitado dos alunos, por mais que ela não tenha tanto poder para isso. Por exemplo, ela foi numa viagem em São Paulo e ela foi numa exposição de artes. E nessa exposição de artes, ela decidiu que ela queria levar uma lembrancinha para os alunos que seriam do terceiro. Ela levou 2 cartões postais da obra de arte de A Canoa sobre o Epte, do Claude Monet. É uma obra de arte muito diferente do padrão, né? E ela fez uma aula sobre isso. Isso é muito legal, muita gente falou sobre na aula dela. E também ela não fica só no padrão, igual eu falei. Ela às vezes pede teatro, às vezes ela deixa até livre o jeito que você vai apresentar, deixa que você apresente o tema do trabalho. Por mais que ela esteja num sistema onde tente deixar ela num padrão, ela tenta seguir o padrão no máximo possível, porque, sinceramente, no meu primeiro ano de ensino médio, a minha professora era muito ruim. Sabe aquela sua tia chata que você tenta conversar com ela, mas não adianta, porque ela tem uma cara, assim, de que ela já demonstra que ela não quer conversar contigo? Tipo assim, você só vai se afastando porque pra que conversar com aquela pessoa, sabe? E aí você só faz o mínimo, né? Tipo, cumprimenta, você só cumprimenta, você só dá bom dia, né? Você só dá boa tarde. E, né, você fala, tudo bem? Você tá bem e tal, não sei o quê. E ela era exatamente assim. E ela era uma professora muito ruim. Claro que ela tava, assim, condensada nesse padrão, né, de ensino. E a culpa não era dela, necessariamente. Ela foi a vida inteira ensinada a ensinar daquele jeito. Só que, mesmo assim, ela só dava um monte de atividade do livro. Mais nada, ela pediu um trabalho. E meio que era só isso mesmo. Ela não exigia nem muito nem pouco, ela só exigia. Ela não falava muito também sobre a parte, né, que a gente estava em português. Infelizmente, a minha professora de agora, ela dá aula pra mim e dá aula pros meus colegas. E, sinceramente, eu não culpo os alunos que gostam só dela. Sinceramente, dá pra entender. Hoje eu fiquei tão triste com o professor, que é o professor de biologia. Ele passou uma atividade, eu nem tinha entendido a segunda questão, pra falar a verdade, porque ele também não explica, né? Aí ele pediu pra entregar a atividade. Aí, beleza, né? A gente entregou. Aí, depois que ele passou o piso no caderno de quem fez, ele fez a chamada e depois ele levantou e passou mais 11, 10 questões no quadro. E é cansativo, nossa, como é cansativo. Eu tava, inclusive me chamaram pra conversar porque eu tava desanimado, eu tava tipo, não tava me esforçando igual os professores tinham notado quando tava igual o ano passado. E aí, a coordenadora, ela conversou comigo e tal, alguns problemas pessoais, lá e cá. Aí ela me deu uma solução meia boca, aí ela falou pra eu melhorar, porque pra eu melhorar minhas notas, eu fazer um trabalho mesmo que eu não queira, e só pra os professores não reclamarem de mim. E a minha professora de português, ela falou pra gente não ser o que o governo quer, que são só números bonitinhos. Mas sinceramente, é tão cansativo. Eu tava fazendo por paixão, eu genuinamente
estava fazendo quando eu estava no primeiro, quando eu estava no segundo ano. Mas hoje eu não faço e eu não me importo se eu não esteja fazendo por paixão mesmo, eu não esteja na escola por paixão mesmo. Eu só faço algumas atividades porque eu tenho que fazer mesmo. Algumas ou outras eu me dedico a fazer. Em português eu me dedico a falar sobre o assunto. Não dá pra gente não ser só... A gente não dá ao governo o que ele quer, que são só números. Não dá pra gente tirar um proveito da escola e tirar realmente conhecimento. Porque às vezes é isso que o governo não quer, que a gente seja desinformado. E é por isso que algumas pessoas estão no poder, né? Porque o Brasil é muito desinformado e não vai atrás de informação para saber o que é melhor para ele mesmo, né? Só que eu realmente queria que não fosse assim. Enfim, acho que eu falei tudo que eu queria falar. A escola tá cada vez ficando mais cansativa e não dá pra mudar de verdade se... Não dá pra mudar de verdade se o nosso redor não muda também. Os professores já não querem, por que a gente vai querer, sabe? Hoje em dia o governo valoriza o mínimo ou o máximo. Não o máximo, né? Não o trabalho árduo, o trabalho duro. Enfim, é isso. Se você puder se inscrever no meu canal e deixar uma curtida, eu vou fazer mais vídeos igual esse em breve, né? Ou também abordando os outros tópicos. Obrigado por ter visto. Espero que tenham gostado. Tchau!